Mais um episódio do nosso amado Dicast no ar. Eu sou a Nath. Eu sou a Bru. E esse é o seu podcast preferido, que a gente recebe as histórias mais não lineares. Não lineares. As histórias das mulheres que fazem acontecer. E acontecem. Que colocam movimento na vida. Exatamente. Não, gente, vocês vão entender o porquê do história não linear. Coisa de bastidores, que tinha que ser gravado nos nossos bastidores, né, Bru? Nossos bastidores têm pérolas incríveis. Exatamente. Mas hoje tá recebendo uma mulher maravilhosa aqui. Uma digníssima, uma mulher incrível. Gente, vocês têm noção tanto que ela é gata. Gata e a nova mamãe do pedaço. Nova mãe do pedaço. Paola Paz, seja muito bem-vinda ao Diccast. Muito obrigada, meninas. Muito feliz aí com o convite. Muito honrada de estar aqui, feliz. E é isso, vamos lá. Primeiro podcast. Gente, mas não precisa ficar nervosa, né, Thiago? Aqui é um papo entre amigas. Paola é digníssima. Paola é a mulher à frente da Jamie Joyce, porque assim, hoje a gente tá o quê, Thiago? Olha, esse podcast, ele pode ser visto, né? Quem estiver ouvindo pelo Spotify, sugiro fazer a virada para vídeo, para ver nossas joias. Mas no Spotify tem vídeo agora, então, né? fazer a virada pro vídeo no Spotify mesmo. Tá só ouvindo, já coloca o vídeo pra ver a gente aqui. Porque a gente tá o quê? São todas maravilhosas de Jamie. Estamos aqui, ó, reluzentes. Reluzentes. 3 gatas de Jamie, tá, gente? Então... E é isso, gente. Eu falei aqui das histórias não lineares, porque quando a gente teve acesso à história da Paola, a gente falou, Paola, precisamos levar. As pessoas precisam de saber, né? Porque muitas vezes a gente fala o tanto que as histórias conectam e inspiram outras mulheres, outras pessoas que estão querendo fazer um movimento na vida, um movimento na carreira, estão querendo dar aquele passo, tem aquele sonho ali e a pessoa tá naquele lugar de falar, putz, não vai dar certo, nada a ver, isso que eu tô querendo com o que eu faço, com o que eu entendo porque eu sou boa. E a sua história passa muito por isso, né, Paola? Conta um pouquinho aí pra quem não te conhece, um pouco dessa história, então, pra gente. Nossa, eu vou tentar, assim, ser breve, mas é uma história longa até aqui na Jamie, mas eu sou biomédica de formação, e aí eu fui pra cá, sempre gostei muito da área, assim, adorava quando eu tomei a decisão de fazer. É até engraçado, hoje eu penso assim, naquele momento que eu tomei, a gente tem que tomar a decisão do vestibular muito nova. Naquele momento Isso é cruel, né, gente? Isso é cruel, é. Naquele momento eu fiz biomedicina, porque eu gostava muito da parte... Sempre fui apaixonada, assim, pelo corpo humano, como tudo dá muito certo, como as coisas acontecem, assim. Agora, fazendo um parênteses, estou vivendo ainda mais agora na gravidez, isso me bate de novo, assim, o tanto que o nosso corpo é perfeito. Então, eu tinha muito interesse, curiosidade em estudar essa parte, né, da biologia do ser humano, mas, ao mesmo tempo, eu não sei porque eu prestei para comunicação social na Federal. Porque na época que eu prestei, biomedicina só tinha na FUMEC aqui em Belo Horizonte. Então, eu acabei optando por fazer biomedicina, achei que na época vibrou mais, assim, fui por esse caminho. Aí eu segui sempre a carreira mais... a biomedicina tem muito da parte de análises clínicas, mas eu sempre fui muito para a parte de genética, assim, na época, desde a faculdade, desde os primeiros períodos, sempre fui conduzindo para esse lado, assim, e aí acabei depois me especializando muito nessa área, assim, fui fazer mestrado, doutorado, tudo nessa área relacionada à genética. E há pouco tempo, assim, não vou entrar muito em detalhe, acho que a gente vai ter como conversar, mas só resumindo, minha vida deu uma virada de chave, trabalhei um pouco no corporativo, com a área de biomedicina ainda, com essa parte de genética, mas há uns 3 anos e meio, 4 anos, a minha vida deu essa super virada, e agora eu tenho a Jamie, que né, uma joalheria autoral aqui, mineira, tudo produzido aqui em prata, enfim, majoritariamente em prata, mas a gente também trabalha com ouro, e aí, enfim, falei bem resumidamente aqui dessa história, mas eu acho que a gente pode ir entrando aí, porque ela é muito... Eu acho que não pode resumir, sabe por quê, Thiago? Olha, você vê, uma mulher dessa que tem mestrado, doutorado, você sabia que ela fazia pesquisa de remédios anti-HIV, estudos do Zika vírus, gente, nem consegui falar, tem noção? Quer tá resumindo essa história?
Não, a mulher tem dificuldade em falar das vitórias, né? Das coisas incríveis que elas fizeram. A gente tá aqui, Thiaga, pra mudar isso. Exatamente. Então... Não, Paola, então, conta assim, meu Deus, você fez doutorado nessa área, mexeu com essa parte de genética. Conta aí um pouco desse background seu aí. Vou contar então um pouco aí dessa parte da Paola cientista. Então, eu formei em biomedicina aqui na FUMEC em 2011 e eu, né, igual eu falei, sempre fiz estágio, fiz o obrigatório, que a grade curricular exigia com análise clínica, mas sempre gostei da parte de genética. E aí, eu eu até trabalhei aqui em Belo Horizonte no laboratório nessa área de genética, mais com teste de paternidade, teste de sexagem fetal, testes para avaliar anomalias genéticas, né? Tudo eu trabalhava, assim, no meu estágio. Eu fui muito para no final da faculdade. Quando eu formei, eu falei, vou seguir não a carreira acadêmica, mas quero me especializar, fazer mestrado, doutorado, porque eu queria entender mais ali dessa parte genética, me tornar especialista mesmo. Eu tinha essa vontade, sempre fui uma pessoa mais introspectiva também, então acho que o laboratório me chamava ali a pesquisa, porque é um momento, você fica muito você com você mesmo ali quando você está pesquisando dentro do laboratório. E aí eu resolvi especializar na área de genética de vírus, ou seja, mais especialista ainda. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, que tinha um laboratório lá na Federal que ainda é, né, um laboratório bastante renomado na área de vírus. E no mestrado, meu projeto, eu conduzi muito buscando, né, novos antivirais contra o vírus do HIV. Então, eu trabalhava com extratos naturais da Amazônia, a gente fazia teste dentro do laboratório mesmo, então trabalhava com uma carga viral de HIV muito grande, então trabalhava toda, paramentada, óculos, passava horas dentro daquelas cabines, fazendo experimentos, enfim, levantando hipóteses, testando os extratos. E meu projeto se conduziu basicamente nessa linha de pesquisa, de buscar, né, compostos da Amazônia, então, que eram retirados de plantas da Amazônia, que se algum deles tinha alguma atividade contra o vírus do HIV. Gente, e aí, esse foi o meu mestrado. E aí, no doutorado, eu quis continuar a carreira acadêmica. Acadêmica, assim, eu falo assim, a carreira acadêmica sempre foi muito claro que eu não queria ser professora da universidade para mim. Uhum. Mas eu pensava muito em ser pesquisadora. Porque eu não me imaginava ali dando aula, né? Numa sala de aula de universidade, mas eu sempre gostei muito de ficar no laboratório ali, pesquisando. Eu acho que tem... Hoje empreendendo, eu vejo o quanto isso está conectado também, porque você desenvolve sua linha de pesquisa, você defende uma coisa ali, um projeto, né? Ele tem tempo para acabar, para começar e para terminar, mas ele é um projeto que você, né? Você tem ali as ideias e você vai, provar por que uma coisa ou por que não outra. Você tem uma série de hipóteses e você vai para o laboratório testar aquelas hipóteses, testar mesmo, né? Na prática. E você é o dono do seu projeto. Então, você vai ter méritos ou não, vai conseguir alavancar na carreira de acordo com como você vai conduzir aquilo ali, né? Que legal. Então, tem muito isso do empreender ali, porque você tem né? Você tem uma certa autonomia para desenvolver aquilo. A única coisa é que você tem um prazo. Mas hoje eu consigo ver bastante relação assim, entre como o pesquisador que está ali na bancada, ele está empreendendo também, né? Ele está ali, ele faz orçamento, ele tem que fazer compras de material, ele faz muita coisa ali também. E, além de tudo, conduz o projeto ali, tem as ideias, testa essas hipóteses, enfim, corrobora ou não, né? Então, hoje, para mim, isso tem bastante clareza da associação, assim. Que legal. E como que sai da biomedicina, da pesquisa, do mestrado, do doutorado para a Jamie? Que é uma marca... das joias. Universo das joias. Acho que sendo desapegada. Mas, assim, não, eu acho que foram coisas que foram acontecendo. Assim, tem 1000 coisas que aconteceram nesse caminho aí. Depois eu fui fazer o doutorado, que eu acho que pesou ainda mais essa bagagem para depois deixar ela para trás. Porque o mestrado são 2 anos, o doutorado são 4 anos. Nossa.
E aí eu também desenvolvi um projeto super legal na época com as mulheres que tinham... teve uma epidemia, né, no Nordeste de grávidas. E aí eu fui investigar naquela época porque algumas grávidas, né, as crianças, alguns bebês recém-nascidos de algumas grávidas que estavam especificamente na região do Nordeste, estavam nascendo com microcefalia. E aquilo estava muito concentrado naquela região. E aí a minha pergunta era, né, se existia alguma diferença genética naquele vírus que estava provocando isso, né, que somente naqueles bebês ali, estava muito concentrado naquela região. E aí, enfim, foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de me envolver, né, com grupos de pesquisas bem legais aqui dentro e fora do Brasil. Tive a oportunidade de fazer o que a gente chama de doutorado sanduíche, que é passar um tempo fora. Então, que legal. eu fiquei quase um ano morando em Wisconsin, estudei na universidade lá em Madison. E só para estudar a Zika vírus, porque a gente tinha muito, o Brasil tem isso, né? A gente tem muito a amostra, mas às vezes a gente não tem a tecnologia. Então, a gente tinha todo o material ali para ser estudado, mas não tinha tecnologia. Então, eu fui, levei o material para fora e a gente tentou encontrar lá a nossa hipótese, enfim, da associação. Então, eu passei esse tempo fora e aí eu voltei. E aí que começaram mais as minhas questões, assim, porque eu voltei para o Rio, para morar no Rio, depois de morar um ano nos Estados Unidos, numa cidade mais universitária, assim. E aí começaram um pouco as minhas questões, que eu já estava terminando, né, meu doutorado. Eu não me via dentro da universidade, né, ministrando ali a aula. Claro que tem a parte da pesquisadora, mas você também tem que dar aula. E eu me via, falava, eu quero atuar no corporativo, ou ter alguma coisa, como que eu posso ser útil também como pesquisadora. Eu queria ser pesquisadora, igual eu estava sendo, eu via essa profissão nos Estados Unidos é bem mais clara, assim, existe. Se você quiser ser só pesquisador, não quiser ministrar aula e nada, tem as farmacêuticas que você pode trabalhar, enfim. E aqui no Brasil isso é um pouco mais limitado. E aí que começaram as questões, assim. Mas eu ainda fui trabalhar, eu, né, defendi minha tese, fui trabalhar tem um parêntese agora. Como eu sempre tive essa questão entre, como é que fala? A academia, que eu sabia que eu não queria estar naquele lugar. Isso para mim sempre teve muito claro. Mas eu gostava muito do que eu fazia ali, né, uma parte daquele trabalho. Antes de ir para os Estados Unidos, eu inventei de fazer um MBA na FGV em empreendedorismo, porque eu falei, eu vou empreender na área da saúde, nessa área que eu gosto, já que não tem muita coisa no Brasil aqui, vou fazer alguma coisa na área da genética e tudo. Tinha esse pensamento. E aí fui falar, vou fazer esse MBA, que foi um ano que eu conciliei o doutorado e ele, e que foi muito legal, porque daí eu tive só tinha colegas do mundo corporativo. Então era tipo assim, gente que trabalhava na Petrobras, enfim, diversas empresas lá do Rio, e era muito legal. Então eu saía do meu ambiente, que eu passava o dia inteiro lá na acadêmico, e à noite ia para uma sala de aula cheia de gente do mundo corporativo, e ali eu comecei a ter mais contato. Até na época você tinha que desenvolver o projeto, desenvolvi o projeto de um laboratório na área de genética, e aí, legal. Enfim, então eu sempre tive isso, que eu queria empreender, talvez na área da saúde, até aquele momento era o que fazia mais sentido para mim, né? E assim foi, assim. Aí eu fui para os Estados Unidos e voltei. Falei, então vou tentar alguma coisa no corporativo, porque eu acho que aqui na academia não é para mim. E aí eu fui tentar trabalhar numa startup, porque eu imaginava também que se eu fosse abrir uma empresa, ela começaria como tem, né? Tem várias... A gente está falando de alguns anos atrás, 6 anos. Hoje em dia naquela época estava pipocando muito startup na área da saúde, né? Hoje em dia tem bastante. Mas não era uma coisa tão comum quando eu cursei meu MBA, assim. Então... E aí eu fui trabalhar numa startup, eu defendi meu doutorado e fui trabalhar numa startup nessa área de genética. E fiquei lá 2 anos. E aí eu vou continuar aqui. Não, mas é porque a gente quer porque a gente quer que chegue na Jenny. Aí essa startup era em Florianópolis. Então por isso que aí eu mudei para Florianópolis. Então na época eu defendi no Rio, mudei para Floripa.
Trabalhei 2 anos nessa startup, que foi uma super escola, porque startup né? Nossa. Você faz tudo. A gente sabe. E aí na área da saúde, então foi assim, pra mim, eu amava, eu adorava, enfim, eu acho que eu tive um tempo lá que foi muito legal pra eu ter noção que talvez não era. Ao mesmo tempo que eu adorava, eu tinha contato, assim, trabalhava diretamente todos os dias com o CEO, o dono, né, quem tinha, são 2 irmãos, quem tinham criado a startup, era uma startup fomentada, eu não sei nem se a palavra correta era essa, mas do Einstein, então tinha muito... Injeção de dinheiro. Exato. E aí a gente era uma ainda, ela existe, tá, acho que, né, tá super bem, enfim, era uma área muito específica de microbioma humano, mas o que eu aprendi muito lá é que era isso, eu tive esse contato muito próximo com o dono, então a gente tava ali o tempo inteiro, então a gente fazia marketing, venda, a própria realização ali da parte técnica do exame, né? Participava da elaboração do laudo, então, tipo, de tudo. E aí eu tive mais noção do que era uma startup. Empreender. E era muito legal, porque era realmente uma empresa pequena. Hoje ela tá maior, mas era uma empresa muito pequena e que a gente participava de tudo, assim. E isso era muito legal. É mais ou menos como tem hoje a Jamie, né? As meninas que estão lá comigo, elas participam de tudo, porque é um ambiente muito pequeno, e era mais ou menos como eu estava naquela outra startup. E aí foi aonde eu consegui passar por tudo, assim, ver um pouco de tudo. Ver que talvez seria muito complexo empreender nessa área no Brasil, porque os insumos que a gente usa para realizar os testes e tudo é tudo importado, é tudo muito caro. Então, realmente, a gente precisa de um aporte de alguém muito grande. Né? Não é fácil você capital próprio, sei lá, e fazer. Envolve muita coisa, questão... você está lidando com a saúde, de ética, é muita responsabilidade. Então, eu vi que era uma coisa mais complexa e que era uma coisa muito a longo prazo. Né? E aí eu casei, né? Agora tem a parte pessoal que também influencia a nossa vida. Eu casei e nessa época, tanto meu marido, em momentos diferentes de vidas, a gente coincidentemente tinha os 2 saído há quase 10 anos de Belo Horizonte, na somatória assim, da nossa vida. E aí meu marido tem um empreendimento lá em Florianópolis, era em Florianópolis na época, e ele é de Belo Horizonte e ele tinha essa vontade de trazer para BH. E aí ele falou, tô querendo abrir lá em BH. E aí eu comecei a dar muita força, porque também a gente estava quase 10 anos os 2 fora de BH. A gente queria estar mais perto da família, dos amigos. E a gente falou, quem sabe a gente volta para BH então. Aproveita essa oportunidade. E aí, nisso, eu voltei para BH e a gente voltou para BH, decidiu voltar, ele abriu um empreendimento aqui. E aí, eu larguei o emprego lá na startup. E aí, foi que eu fiquei um pouco nesse... Limbo, porque eu falava, gente, onde que eu vou trabalhar em Belo Horizonte? É na universidade, eu vou buscar os contatos que eu tinha da época lá da faculdade. Na universidade não era um ambiente que eu queria estar. E aí... Então, parêntese. Lá em Florianópolis, o empreendimento do meu marido era relacionado a bares, né? Restaurante e bar. E aí, ele era de cerveja, principalmente, e eu sempre amei vinho, né? Acho que muitas mulheres gostam de vinho. E aí num certo momento da nossa vida em Florianópolis, eu ia todos os dias quase para esse empreendimento, eu falei, Rafa, eu tô sentindo muita falta de ter um vinho nesse lugar, a gente precisa ter um vinho aqui. Aí nisso, eu acabei chamando uma amiga, a gente abriu, mas, né, na época era como... Falei, vamos abrir aqui um bar de vinhos. E mais era um bar que realmente só vendia vinho em taça. Mas pra você, assim, frequentar. Não, mas foi super legal. Foi meu primeiro... Acho que foi o primeiro passo que eu dei como... No empreendedorismo, né? E depois as histórias vão muito... Assim, a gente fala que a gente precisa fazer vários movimentos, tô contando aqui, pra depois eu falar, por que eu tô aqui na Jamie? Mas aconteceram... Acho que o Cortiça... Que o bar de vinho chamava Cortiça. O Cortiça foi quando começou o movimento da Jamie, porque quando eu abri o Cortiça, eu chamei uma amiga minha, que ela é até dona da Amadoria,
uma das pessoas que está à frente da Amadoria aqui de Belo Horizonte. E aí eu falei, Babi, quero abrir isso. Ela estava mudando para Floripa na época. Ela também super topou, a gente abriu Cortiça. E quando o meu marido abriu isso, veio para Belo Horizonte, com essa ideia de abrir aqui, aí a gente falou, vamos também colocar lá em BH, o Bar de Vinhos. Então, eu não vim totalmente sem nada. Eu vim para BH com a ideia, com o Bar de Vinhos. Falei, bom, a gente vai ter o Bar de Vinhos lá em Floripa e agora aqui, porque lá em Floripa eu conciliei o Bar de Vinhos, que era, né, mais um hobby, assim, uma coisa que eu gostava muito, sempre gostei, continuo gostando. E a startup, né, o trabalho com a minha área lá, de microbioma humano. E aí, quando eu vim para BH, eu vim com o Cortiça. Ele veio com um negócio dele, aí veio eu e a Babi. E a Babi falou, na época nem eu nem a Babi era sommelier, eu gostava muito de pesquisar, assim, pesquisadora, né? A gente é muito curiosa. Então, era uma coisa que eu me interessava, um assunto que eu me interessava e sempre gostei de procurar rótulo, enfim. O que me alimentava ali no negócio do Cortiça era isso, eu acho. Eu acho que buscar novos rótulos, trazer coisas diferentes, enfim, fazer uma carta ali que fizesse. Mas eu nunca fiz um curso de sommelier, nunca fui sommelier, era realmente afinidade com os vinhos, né? E aí a Babi falou, olha, eu acho que a gente pode ter uma sommelier agora no Bar de Belo Horizonte. Lá em BH, tipo, vai ser maior o espaço, eu acho que cabe a gente ter... eu tenho uma pessoa super jovem, uma sommelier jovem, que tem a nossa cara, que tem a cara do bar. E aí ela me apresentou a Paula, que entrou na sociedade do bar, do Cortiça, e com um mês lá na sociedade, nós três juntas, a Paula me convidou para poder falar. Ela me, né, falou, olha, pai, eu tenho um projeto aqui, que é a Jamie, que é uma joalheria em prata. Ela já tinha a ideia, né, concebida, que era como que seria o conceito, o nome da joalheria e tudo, e eu achei ela sua cara. Me fala se você topa entrar nesse projeto, me ajudar a tirar o projeto, né? Até então, a movimentar. Ela não existia, ela existia assim. Ela tinha já, né, o CNPJ, mas a gente ainda não tinha. Ela estava começando a coleção, ela já tinha desenhado algumas peças na época. E aí ela falou, me ajuda, eu quero que seja... A minha ideia é ser um e-commerce de joias, não é tipo loja física e tudo. Aí eu fiquei pensando naquilo, mas algumas coisas me atraíram. Que uma foi essa do e-commerce. Na época, eu sempre mexi muito com tecnologia, principalmente na época do doutorado. Então, aquilo eu falei, nossa, naquela época o e-commerce estava assim, nossa, acho que pode ser um canal de vendas muito legal, assim. Eu nunca me imaginei tendo uma loja, mas talvez uma loja online faça sentido. E a mais, eu acho que aí aflorou pra mim também a parte da criatividade, que eu não falei hora nenhuma aqui, essa questão, eu acho que é legal até você fazer um paralelo agora com a questão da prata. Porque quando a gente pensa em joia, a gente não pensa em prata, a gente sempre pensa em ouro. E aí é uma inovação. Então, ela trouxe... Isso ela, né, daí na época ela me colocou isso que fez muito sentido pra mim. Eu sempre fui uma pessoa que amei acessórios. Eu sempre fui muito da roupa mais básica. Eu nunca fui da estampa. Então, eu sempre fui. Gosto de textura, roupas que têm textura, alguma coisa. E mais lisas, com certeza. E acessórios. Sempre pesei, sempre quis brincão, coisas assim. Então, acho que ela também identificou um pouco do que ela me conhecia ali e falou, nossa, a ideia... É mais ou menos isso, né? A Paola gosta de usar e eu acho que ela não sabe muito bem também falar por que ela me chamou. Enfim, a gente não sabe, mas a conexão aconteceu ali. E eu aceitei o convite. E eu também falo que eu não sei muito bem por que eu aceitei o convite, mas eu acho que algumas coisas me despertaram. E uma delas foi... Porque eu acho que foi assim, porque eu falo, né? Teve uma questão que eu tive que desapegar, assim. Falei, não, que você falou, o que faz eu mudar? Eu falei, eu acho que sou uma pessoa desapegada. Então, eu falei, tá, agora tá bom, vou fazer essa mudança, vou testar. Eu não vou deixar de ser a Paola biomédica, né, PhD e não sei o quê, mas vou testar isso aqui que me despertou. Na época veio essa ideia de criar as peças. E a criação me despertou muito isso, que era uma coisa também
depois a gente pode falar um pouco mais, mas que estava adormecido um pouco, assim, em mim. Na ciência, você é totalmente racional, assim, né? Você até cria o experimento que você vai fazer, mas você segue tudo muito passo a passo ali. Então, ela veio essa parte da criação e esse nicho do mercado mesmo que ela, né, propôs que a Jamie ocupasse ali, que seria um nicho intermediário, não seria nem o ouro, que é, né, um metal bem mais caro, enfim, mais inacessível, mas também não é uma bijuteria descartável. Então, seria um nicho de mercado que a gente se posicionaria com a prata, que é um intermediário, que é considerado, é um metal nobre, né? É joia. Então, só que ele tem um valor inferior ao ouro, mas ele está no grupo dos metais nobres, assim como o ouro, né? O ródio e a platina. E aí a prata também está nesse grupo. E aí, a gente se posicionou, a gente ainda se posiciona assim, mas tinha isso que também, que eu acho que fez total sentido. Porque naquela época eu já estava com meus 30 anos e a gente não quer mais ficar também, assim, investindo. Às vezes a gente não quer investir, a gente falava muito disso na época. Não vou investir o preço de uma viagem internacional, tipo, né, que eu não vou pagar numa joia, porque isso não faz parte da minha vida, da minha realidade, mas também não vou ficar comprando um monte de coisa descartável que eu vou ter que eliminar. Então, quero ter alguma coisa diferente, mas que tenha um custo. Eu estou disposta a investir, porque eu sei que vai durar. Eu sei que é uma coisa com qualidade, mas também não estou disposta a investir em algo de ouro, que realmente fica muito mais caro. Então, a gente está nesse nicho, assim, hoje em dia, né? Então, a gente trabalha com a prata, majoritariamente. A gente faz o ouro sob encomenda, mas é prata. As pedras naturais também, que isso caracteriza ainda mais ser uma joia, né? A gente não trabalha com nenhuma com vidro, pedra feita em laboratório, enfim, são só pedras naturais. E os acabamentos também são metais nobres, que é o ouro ou o ródio, né? Então, a gente só circula, realmente só trabalha com essa matéria-prima muito nobre, né? E por isso, a gente tem muita tranquilidade, eu tenho muita tranquilidade de falar que é uma joalheria, sim, né? Claro. E se posicionar como tal, porque realmente é. A dificuldade é aculturar as pessoas a isso, né? Porque existe, sim, o preconceito com relação à prata, não ser joia e tudo, mas eu acho que é uma questão de paciência para trabalhar os nossos clientes, o mercado, enfim, e de aculturamento mesmo, né? Mas eu acho incrível o posicionamento de vocês. E sabe o que eu acho tão legal nessa fala sua, Paula, que é muito emblemático, que eu acredito que eu seria essa pessoa de falar assim, mas não, isso não é pra mim, eu não vou conseguir fazer isso. E você topou, né, de uma maneira, assim, bem... por que não eu, né? Por que não pra mim? Assim, vou tentar. Achei isso muito legal, porque muitas vezes... E hoje, né, 4 anos depois, você tá aí à frente, criando, fazendo coisas maravilhosas. Vocês têm um posicionamento que é muito legal. Eu acho isso de vocês muito forte. Por mais que você falou, eu preciso de educar as pessoas... Mas vocês fazem isso muito bem, né? E isso que você trouxe é super emblemático mesmo, porque muitas vezes aparecem oportunidades na nossa vida, a gente não se coloca nesse lugar, né? De falar assim, não sei, mas me interesso e vou aprender e vou fazer. A gente fecha portas por isso, né? Fala, nossa... Como assim? Eu, cientista, né? Mas eu acho que é como ela falou, tem que ter um ponto de encontro ali. Porque a gente também tem que ter discernimento, né? Pra falar o que é nosso, o que não é. Então, e teve um ponto de encontro ali, né? Eu acho que assim, eu sou bem racional. Eu sou libriana, né? Então, eu falo que a minha balança fica racional e emocional o tempo inteiro. Eu amo librianos. Mas eu tendo mais ao racional a maior parte do tempo, assim. E então, eu sei que foi uma decisão que eu tomei muito consciente, assim, na época. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma intuição, que aí a gente já não explica isso, né? Mas eu acredito... O WhatsApp de Deus. Que eu acredito, que eu senti que também era pra eu fazer aquilo, assim. Então, é uma coisa... Por isso que eu falo. Foi uma coisa que foi uma decisão rápida, até. Porque eu não... Assim, rápida, mas tem um momento interessante, que foi em abril de 2020, quando a gente estava quase colocando o site no ar, começou, um pouco antes, né, em março, assim, começou a pandemia. E eu era especialista em vírus, em genética de vírus.
Então, eu fui testada nesse momento, porque eu recebi muitos e-mails de propostas. É mesmo? Eu prestes a colocar o site da Jamie no ar, eu recebia, olha, na época começou por Manaus ali, né, a situação, né, começou a ficar ali, aí alguns convites para poder ir lá ajudar, enfim, e isso me balançou, assim, eu tive me balançou na época, eu falava, gente, eu tô prestes a colocar o meu novo projeto no ar, mas tem algo aqui que eu tô sendo chamada também. Mas tem uma coisa, assim, que eu acho que é um ponto triste da ciência no Brasil e que é o que me ajudou a decidir ali naquele momento, foi isso, né, da ciência. Eu achava, naquele momento, eu estava vindo de um contexto em que a ciência, ela é difícil falar isso, mas não é valorizada no Brasil, né? Sim, até hoje. Até hoje. Eu achava que naquele momento que eu estava sendo testada porque eu falo assim, né? Testada mesmo. Naquele momento, mesmo. eu pensava, mas agora pode ser a mudança de chave de todo mundo. Todo mundo pode entender o valor da ciência na vida de todo mundo, né? O quanto, quantas coisas foram erradicadas porque teve, ou quantos remédios criados, ou quantas vacinas, enfim, porque teve alguém que trabalhou nisso. E talvez a gente, no dia a dia, a gente não tem consciência disso. É um trabalho muito invisível. É, muito invisível. Porque, assim, na hora que você fala isso, que eu fico imaginando ali, você todo dia ele deita, igual você falou, toda paramentada e tal, eu falo, gente, quem tá vendo isso? Ninguém tá vendo isso. E aqui no Brasil, então, tem isso, né? Então, e isso foi assim, paralelo toda a minha carreira, sempre era uma questão. Não vou falar que não, a parte financeira, de valorização. Claro. Porque a ciência, ela tem uma coisa, assim, que, tem uma coisa ali um pouco, não é do ego, mas é um mérito, né? Por exemplo, até hoje as pessoas falam, nossa, mas como se eu fosse, você era PhD e agora você tem uma loja de bijuteria. Então, assim, você fica muito num pedestal ali, porque você parece um pouco inacessível, como se a pessoa soubesse muito, ou, enfim, eu realmente trabalhei com mentes brilhantes, pessoas extremamente inteligentes, eu acho que isso é muito legal, assim. Óbvio que tem muita gente brilhante em todas as áreas e nessa também, na ciência também, e que tem uma peculiaridade, porque são pessoas que pensam coisas muito da molécula, que você fala assim, gente, né, é um pouco diferente, mas ao mesmo tempo é um reconhecimento muito relacionado ao ego, ao currículo, mas financeiramente poucas são as pessoas que realmente têm um reconhecimento financeiro daquilo, e também você precisa viver, né? De um trabalho tão importante. De um trabalho tão importante. Então isso sempre foi uma questão também, não vou falar que sempre desanima, porque você tá ali trilhando uma carreira, tornando extremamente especialista em uma coisa, e quando precisam de você, eles te falam que você é extremamente especialista, que é extremamente importante que você esteja ali, mas te oferecem, tipo, uma quantia praticamente assim, daí você custeia a sua passagem, enfim, eram condições que na época eu falava assim, não, eu não posso me desvirtuar agora, porque isso aqui, no fim, depois eu posso até fazer isso agora, né, porque eu sei que é uma coisa que vibraria, que eu poderia ajudar ali, mas eu também estava com um projeto muito engatilhado para sair, então foi um momento que eu testei, eu não me arrependo, assim, foi que eu precisei me posicionar e eu vi também que ao mesmo tempo que eu estava sendo chamada, aquele reconhecimento ali eu achava muito que ia mudar muito depois da pandemia, mas hoje eu vejo meus colegas, amigos, e eu acho que a gente passou, a vacina chegou, e poucas pessoas têm a noção do quanto falharam, né? O quanto as pessoas trabalharam ali e elas continuam não sendo reconhecidas, né? Por esse trabalho, assim. Então, porque eu acho que todos os trabalhos, não estou desmerecendo nenhum trabalho aqui, mas é um trabalho que fez a gente sair de casa, possibilitou a volta, né? Da gente voltar com a vida em funcionamento, né? De poder sair de casa, enfim, as coisas voltarem a se organizar. Então, eu gostaria muito que assim, eu ainda quero poder viver isso em vida, que é ver esse trabalho valorizado, assim, né, da ciência. Mas sempre que a gente dá um passo importante na nossa vida, e principalmente quando a gente está falando de empreendedorismo, Paula, a gente tem os chamados para ver se é isso mesmo.
sabe, né? A gente tem os testes. E nesse momento que eu fui testada, eu também já estava muito envolvida com a Jamie. Porque eu comecei a Jamie comecei a movimentar ali em outubro de 2019. E isso foi em abril de 2020. Nossa. E então, em um momento que eu estava ali disponível para o trabalho. Então, eu usei esses meses todos, eu estava muito imersa também no trabalho da Jamie, assim. Porque isso que eu falei, eu tenho isso um pouco de desapego, mas quando eu pego uma coisa para fazer, eu acho profunda, que é, então, eu falei, vou fazer isso, então eu vou fazer isso. Até porque é isso que acontece, né? As pessoas, graças a Deus, meus pais me apoiaram. Nossa, nunca foi uma questão, assim, me apoiaram 100%. As pessoas que eu mais gosto, e eu acho que isso foi extremamente importante para eu estar aqui hoje, né? Ter continuado e ter ido. Mas eu acho que é isso. Às vezes as pessoas colocam, nossa, ela era, que eu nem me considero que eu era, porque eu continuo sendo, claro, ninguém tirou nada de mim. Uma coisa ou outra, né? Ela era PhD, largou tudo e agora abriu uma loja de bijuterias. e aí, assim, isso nunca foi uma questão, porque eu me apaixonei pela loja, não é uma loja de bijuterias, mas eu me apaixonei pela Jamie, e se fosse também não teria problema nenhum. Mas eu me apaixonei pelo outro caminho que eu escolhi. E eu não fiquei olhando muito pro outro, entendeu? Falei, tô muito feliz aqui, tô apaixonada, gosto muito do que eu faço hoje e tô indo, né? E tô nesse caminho. E lá você tem tudo, assim? Você tá no processo criativo, você tá no marketing, você tá... Tô em tudo. Agora, principalmente, né? Porque... Aí aconteceu que a Paula, que me convidou pro projeto, né, lá 3 anos e meio atrás, ela acabou saindo agora em julho. Então, agora mais do que nunca, eu tô realmente em tudo, assim. Mas acho que, assim, é isso. De novo, né, foi um outro processo, que quando ela saiu, a gente, né, teve essa dissolução da sociedade, eu pensei, de novo, né, a gente vem toda a nossa história de novo, apesar de eu estar extremamente imersa naquilo, é mais um momento de decisão. Eu vou seguir com esse projeto, eu vou, né, na verdade, eu nem tive, assim, foi um momento bem emblemático desse ano, interessante, porque foi quando eu fui buscar meu diploma de doutora. Depois de 3 anos e meio, eu fui buscar meu diploma. E coincidiu com esse momento da dissolução, da Paula saindo da sociedade. E eu retornei para aquele ambiente, fui lá na universidade, revi todo mundo, revi o laboratório. E eu só conseguia ser muito grata. Eu faria tudo de novo. Eu olhava para aquele lugar, fiquei muito emocionada, assim. Ficava assim, eu via todo mundo, parece que eu tinha saído de lá ontem, sabe aquelas coisas que... Porque você convive muito com as pessoas, é um ambiente de trabalho do dia a dia. Toma café, almoça com as pessoas. Aí eu voltei lá, então foi muito legal. Foi assim, foi esse momento que eu fui lá buscar. Retornei lá, vi tudo, assim, vi onde eu sentava, minha mesa, quem estava lá, os alunos novos, enfim. E aí eu pensei, sou extremamente grata, faria tudo de novo, porque eu acho que foram 7 anos morando no Rio sozinha, que eu faria tudo de novo, porque eu realmente cheguei lá menina, saí mulher, saí outra pessoa. Sofri pra caramba, mas faria tudo de novo. E eu só sou quem eu sou porque eu passei tudo aquilo ali. Então, eu fui muito grata e faria de novo. Mas pensei, não é aqui que eu quero estar. Eu quero estar onde eu tô mesmo hoje. Mais um reforço. Mais um reforço. E é muito legal te ouvir falando, porque faz um paralelo muito grande com o que a gente ouviu da Lu Simão. Você conhece a Lu Simão? Conheço, aham. Pois é, a Lu veio aqui e conversou com a gente. E a Lu falou uma coisa que me marcou tanto, porque hoje em dia, antigamente, na época dos nossos pais, assim, a pessoa, ela começava a vida trabalhando num banco e morria trabalhando num banco. Sim. E a Lu... Naquele mesmo banco. E a Lu veio e ela falou assim, gente, a minha vida profissional, ela vai mudando conforme eu vou mudando. E é isso, hoje o mundo, né, e o empreendedorismo dá isso pra gente. A gente vai mudando, a gente vai se autoconhecendo, a gente vai transformando quem a gente é e a gente pode transformar junto o que a gente faz, o que a gente entrega pro mundo, né? Acho que você passou uma transformação aí grande e, claro, você falou, eu fui pro Rio de Janeiro menina, saí mulher e essa mulher hoje quer levar
quer entregar pro mundo uma coisa diferente do que aquela menina entregou. E isso gente, isso é tão bonito. Isso é tão potente. É muito... Isso é isso mesmo, assim. Eu acho que a gente vai mudando. Outro dia eu estava lendo um estudo que falava que os nossos filhos, por exemplo, eles vão ter profissões que ainda não existem, né? E vão ter 5 profissões. Enfim, que isso vai se normalizar. Mas realmente, por exemplo, o meu pai, que era uma pessoa... Ele sempre me apoiou 300% em tudo. Mas foi uma pessoa que viveu uma vida, né? Sempre trabalhou 40 anos na mesma empresa. Então, até foi uma dificuldade né? Ele nunca colocou... Ele não colocou, mas a gente se coloca, né? De falar, de fazer essa mudança, de como que vai ser. Mas, enfim, lá em casa, graças a Deus, isso nunca foi isso. E eu acho que isso me fortaleceu a também, né? Tomar todas as decisões, assim. Porque acho que fica muito mais leve o ambiente, mais fácil da gente ir, né? A gente sente o chamado, a gente vai. Mas, claro que quando a gente tem apoio... Eu tenho um marido extremamente empreendedor do meu lado, que me apoia muito. A Tá nesse projeto, enfim. E também meus pais, enfim, família, todo mundo. Tenho amigas muito próximas que são também empreendedoras, que me inspiram. Então, acho que aí vai mais fácil, né? Ô, Paulo, apesar de todas as dificuldades do empreender. Que não é moleza. São várias, E ainda vou mais, do empreendedorismo feminino, que ainda tem uma camada a mais, né? Exatamente, é por isso que a gente tá aqui, né? Exato, é por isso. E você falou muito de apoio, né? De pessoas, do empreendedorismo, precisar de pessoas ao lado, gente. E isso, no empreendedorismo feminino, isso é latente, fundamental. Né? Fundamental. Você precisa estar ali tendo a quem recorrer. E quando você não tem a quem recorrer... É muito importante que você esteja em comunidade, que você esteja em um lugar onde as mulheres estão fazendo aquilo que você quer fazer, onde você consegue ver perspectivas de pessoas que já passaram pelo que você já passou. Então, por isso que o DIG também é tão importante, né? Porque ele é esse suporte também. A Paula contou aqui, tem o suporte do marido, tem o suporte da família, mas tem gente que não tem. Exatamente. Exato, e é o mais comum, né? Da gente não ter, assim. Então, eu, né, sou extremamente grata que eu tive, assim. Mas, claro, até quando eu entrei pro DIG, uma das conversas que eu tive com a Nath foi isso. Da jornada do empreender, ela é muito solitária. Muito. Né? E eu tava acostumada com uma jornada solitária lá no laboratório, mas era muito diferente. Porque lá eu tomava as minhas decisões, mas era baseado no meu projeto, no que eu queria fazer. Enfim, eu fiz um paralelo de empreender e eu acho que nos 2 momentos eu tava empreendendo, só que o outro é muito mais solitário, porque você tá muito mais exposta, né? Lá, quando eu tô fazendo meu projeto, eu tô bem menos exposta. Então, eu tô fazendo ali... são desafios diferentes. Então, eu acho que quando eu procurei, até falei com a Nath do dia... A primeira coisa que eu falei, eu acho que foi isso. Foi, nossa, empreender é muito solitário. Apesar, né, de ter... Parece que você tem muita gente em volta, mas ao mesmo tempo... são muitas questões, muitas dúvidas, decisões que você não sabe muito bem por onde ir, enfim, vai um pouco de feeling aí. E às vezes é um negócio que pra você tá de um tamanho muito grande, na hora que você socializa por alguém que já passou por aquilo, né? Aquilo ali, você toma outra dimensão. É o famoso aprender com o erro alheio, né? Você não precisa errar de novo. Exatamente, isso é muito bom. É muito bom. No dia que a gente vivencia isso todo dia, né? Demais. A gente vê pessoas passando por diversas coisas que outras já passaram e falam, olha, aqui, vai por esse caminho, porque esse aqui dá errado, porque eu caí nesse aqui. Então vai por esse que eu te garanto que esse aqui vai dar certo. É o poder da comunidade muito forte nisso aí, né? E Paola, assim, eu fiquei muito curiosa em relação ao seu processo criativo, assim, né? A gente tá falando muito sobre isso, a Bru falou, né? A gente conversou com a Lu Simão. E olha como que a vida vai realmente entrelaçando com o negócio, né? Você tá grávida, não sei se a gente já falou aqui hoje, né? A gente falou que ela tava gravidinha, que ela tá nova grávida. 24 semanas, já passou aí da metade da primeira filha, né? Exato. E vocês fizeram uma campanha que eu achei genial ali na Jamie, que juntou a sexagem ali, né? Com um novo produto. Isso. E que eu achei, assim, genial. Eu fiquei com vontade de ter alguém. Não tinha ninguém nesse momento. Não tinha. Eu falei, que delícia que se minha irmã estivesse grávida. Então, uma amiga muito próxima. Eu tenho amigas grávidas, mas que já sabem. Eu fiquei querendo alguém. Não, e foi muito incrível. De onde que vem, assim? Conta um pouquinho dessa campanha. De onde que... E como que você...
Como que acontece aí o seu processo criativo mesmo? Então, eu falo que, assim, eu sou filha de artista plástica, né? Então, eu sempre fui... Cada hora vem um trem, cada hora vem um trem. menina, Eu sou filha de juntando. um engenheiro e uma artista plástica. Então, Uau. eu tenho muito essa parte analítica, racional, assim, do que eu fui criada Sua pelos mãe dois. é artista plástica, ela faz o quê? Ela, hoje em dia, mas ela sempre, ela atuava muito, ela já fez de tudo, a minha mãe, né? Então, hoje ela tá trabalhando mais com cerâmica. Cerâmica que legal. porcelana, na verdade, não é a cerâmica. Mas ela sempre começou com quadro, fazia exposições, ela formou na Guinhar, e aí ela, na juventude, ela foi mais pra área, trabalhava com litografia, pintura, de que legal, corda, e depois legal. ela foi trabalhar com uma vertente de restauração, de móveis, e enfim, mas sempre área. teve e sempre estimulou muito. Eu fico brincando que a gente tinha aula de artes extracurricular. Além da escola, a gente sempre estava envolvido com alguma coisa relacionada à arte à tarde, assim, seja barro, enfim, ela sempre estimulou muito. Não tanto ela, mas também sempre colocou a gente em alguma outra coisa relacionada. Eu sempre gostei muito. E aí, quando eu sempre achei, e sempre tive isso muito em mim, assim, eu sempre gostei, mas isso é engraçado que isso é recorrente, assim, já escutei várias pessoas com essa fala, que a gente acha que quando a gente tem alguma coisa, assim, que a gente gosta, a gente talvez tenha que ser um hobby, assim, né? Eu nunca imaginei que eu pudesse ter um negócio que eu pudesse criar alguma coisa, então eu achava sempre... Na época que eu tava na ciência, eu falava... Eu amava arrumar decorar minha casa, fazer as coisas, mas eu sempre falava, não, isso aqui eu não vou mexer. Amava coisas de acessórios, mas isso sempre é um hobby, assim. Então, deixei isso latente, eu acho que... Né, eu sempre fui muito estimulada ali, né, na infância, adolescência. E aí, eu sempre busquei isso como hobbies. Então, uma aula, sempre que tinha alguma coisa, eu me inscrevia, alguma coisa, assim... Eu trocava com a minha mãe muito. Na minha casa, eu dava muito... desenvolvia isso, né? Essa parte minha criativa, mas na ciência sempre estava latente ali e tudo. E aí... Mas aí, quando eu vi na Jamie essa possibilidade de criar, isso me trouxe. Falou, não... Foi, acho que uma das coisas que me despertou. Falou, não, talvez ali eu possa criar poder tirar isso, assim, aflorar um pouco isso de mim, que eu sabia que eu tinha. Então, senti, assim, né, que eu sempre tive. Aí, é um processo que vai acontecendo, ele não é linear de criação, né, eu sempre falo isso. O meu, assim, eu tenho muito, como eu estudei muitos anos na minha área, assim, eu me coloco muito, eu nunca fiz nada relacionado a design de joias, a desenho, mas é uma coisa que aflorou muito, assim, em mim com a Jamie. E cada dia que passa eu vou pesquisando mais, vou estudando mais, e eu acho que também, mas hoje em dia, muito do meu processo criativo está relacionado à minha vida, assim, o meu repertório, as coisas que eu já vivi, eu já morei em muitas cidades, gosto muito de viajar, me exponho muito à arte, né, eu brinco que eu sou uma pessoa bastante esteta, assim, né, de observar o meu entorno. Então, o meu processo de criação, ele vem muito disso, assim, eu acho, do repertório que eu tenho de vida mesmo, e das coisas que eu fui exposta. E me tornando mãe, eu sempre quis fazer os bonequinhos. A gente tinha muito esse pedido na Jamie, falando agora mais especificamente desse produto que a gente lançou aí mês passado. Eu não sei, acho que foi mês passado. E do que é os bonequinhos de menino e menininha, né? Que para as mães carregarem. Eu sempre tive a gente sempre teve muito pedido na Jamie, faz um bonequinho da Jamie, faz um bonequinho da Jamie. E aí, porque as pessoas já esperam, eu acho, assim, os nossos clientes, que a gente vá fazer alguma coisa diferente, assim, porque a gente que cria tudo, desenha tudo, produz tudo. Então, eles já sabem desse processo de criação e falam, faz um bonequinho da Jamie. E aí a gente... Só que eu falei, sabe quando não tá ali conectado? Eu acho que quando eu me tornei mãe, aí foi muito rápido. Foi tipo assim, num dia eu falei, vou fazer o bonequinho. Mas eu vou fazer... e aí, como que eu vou revelar? Eu descobri que eu tava grávida, eu falei, como que eu vou fazer a minha revelação? E meu marido já tinha... Eu e meu marido, a gente é muito...
reservado. A gente falou, não, estourar balão não é a nossa praia. O que a gente vai fazer? E ele falou, não, eu não vou. E eu falei, o que a gente vai fazer? Eu falei assim, vou fazer a joia revelação. Minha. Pensei, né? Vou fazer o teste, vou pedir, fiz o fluxo da minha joia revelação. E eu falei... Aí eu sou muito amiga, coincidentemente, eu acho que essas coisas, por isso que eu falo que a gente nunca deixa de ser uma coisa ou outra, Sim. né? Eu acho que por eu ser a Paola, cientista, que fez tudo que fez, me veio isso, né? Eu já realizei o teste de sexagem fetal, eu fazia ele. Então eu falei, vou entrar em contato com uma amiga minha, que é dona de um laboratório que faz esse teste, que a gente já trabalhou juntas no passado, e vou ver se ela topa, tipo assim, a gente fazer alguma coisa pra gente viabilizar esse produto, que seria a pessoa comprar a joia e ganhar o teste de sexagem fetal. E aí, a gente conversou, deu super certo, e aí nasceu a joia revelação, que é isso, a pessoa compra, né, a joia e ela ganha o teste, né, da sexagem fetal, que é um teste que consegue detectar antes do ultrassom, através do exame de sangue, né? Não é invasivo, estou falando aqui só para quem não... É um teste que é através do exame de sangue, tem DNA livre do bebê no sangue da mãe, né? E aí a gente consegue detectar o cromossomo Y, que é o do menino. Então, se tiver a presença do Y, é menino, se não tiver, é menina. É bom que não precisa envolver ninguém. Não é bom isso? Porque quando você vai fazer o chá revelação, você tem que envolver alguém. Alguém tem que ficar sabendo antes de você. Nesse caso é super... Só que a gente fica super ansiosa. Lá. Ontem entrou um, aí eu falei, gente... Aí hoje eu já recebi a notícia de que a grávida foi fazer a coleta. Aí eu falei, ai, que bom. Daqui a pouco a gente já tá sabendo. Porque a gente começa a se envolver nas histórias e ficar ansiosa pelas pessoas e tal. Mas foi assim que surgiu. Eu acho que é isso, né? Os dois mundos que eu falo é disso de repertório. Eu só consegui... No Digcast, o Gustavo Caetano falou muito sobre... Hã? No Do It Now. Do It Now, É muita coisa mesmo. É muito dig. Ele falou muito sobre repertório e sobre... Talvez a gente fica tentando inovar muito, gastando muita energia, tentando inovar, para trazer uma coisa muito diferente. Mas nesse caso, assim, fazendo um paralelo com essa análise, com essa fala dele, não é nem que a gente... Eu só juntei um teste que eu já sei que existe e com um produto que vende já na joalheria, né? Só que casei as duas coisas. Então, o Gustavo... ele trouxe uma experiência. O Gustavo falou muito disso na hora, né? A gente já tava com essa ideia e eu pensei, às vezes a gente fica gastando muita energia. Precisa trazer uma coisa muito diferente. Querendo reinventar a roda, né? E, na verdade, às vezes, por isso que eu falo do repertório, assim, né? Então, acho que isso, o que a gente vive, assim, o conhecimento que a gente vai absorvendo ao longo da vida, isso ninguém tira. É um ativo nosso, por isso que eu falo, eu não tenho problema nenhum. Eu acho que tudo que eu sei, ninguém vai, tipo assim, me tirar, né? Então, é um ativo meu e eu acho que é isso vai te dando ideias, né? Vendo as coisas, é bem legal você mudar de área, assim. Que a gente nunca começa do zero, né? E sabe uma coisa que eu tava ouvindo um podcast ontem, que eu falei, esse negócio de repertório pra mim também é super importante, assim, eu acho que a gente tem que estar sempre... E aí eu tava ouvindo um podcast e a menina falou assim, tem uma coisa no mundo que só você pode entregar pro mundo. E tem alguma coisa que só você vai conseguir entregar. E pode ser daquele jeito. Que é uma combinação, só você viveu. Isso, e na hora que você pensa nisso, você para de querer se comparar com as outras pessoas e passa a querer ser o melhor que você pode entregar. Porque tem algo que só eu posso entregar. Que só eu, Bruna, que nasci nesse corpo da minha mãe, do meu pai, que tenho 2 filhos, que fui casada, que agora não sou mais. Tem algo que só eu vou conseguir entregar. E aí, gente, isso foi tão libertador pra mim, que eu falei... Ai, que legal. Demais, Porque agora é isso, né? Você não precisa ficar comparando ela. Então, assim, você com todo o seu repertório de biomédica a empreendedora de joias, tem alguma coisa em tudo isso aí
Que só você consegue entregar. E às vezes, assim, outro dia, essa borboleta que a Nath tá, outro dia uma amiga me falou assim, isso é bem biologia. Eu falei, porque no fundo eu tenho uma veia que tá ali, né? Aqui, quando eu ouvi não essa é uma história, borboleta convencional, mas assim, o fato dela, essa parte mais orgânica, assim, tudo, uma amiga minha falou, isso é bem... aí eu falei, porque tá intrínseco, né? Tá em mim, assim, não tem como a gente dissociar. Você falando, eu lembrei daquele brinco que você tem, que eu amo, maravilhoso, que tá esgotado, que eu não consigo comprar. A minha raia. A raia. Eu falei, gente, só uma biomédica poderia ter feito aquele brinco. Eu achei tão incrível, é tão original, é tão autêntico. É muito original, assim, de vocês. A Jamie enfim... Nossa, Paola, que história, assim, sério. E cada vez mais eu entendo isso, sabe? A gente não parte do absoluto zero. Então, assim, quando a gente pensa, tá começando o negócio do zero, vai começar tudo, toda nossa bagagem, tudo isso, alguma hora vai fazer sentido, as coisas vão se juntar. E isso é libertador também, né? Pra gente poder entender que a gente tem essa capacidade, sim, de fazer coisas novas, diferentes, e que a gente não precisa estar naquele lugar que a gente foi colocado desde sempre, que foi uma vida que levou para aquilo. Eu amei. Ô, Bru, tá chegando no final. Eu adorei, passa super rápido. Passa rápido. Ô, Paola, e olha só, aqui a gente tem um quadro, que é o quadro Avião Plotado Confia Mulher. O que é esse avião plotado Confia Mulher? Acho que quem estuda o Digcast já tá cansado de saber, mas eu vou repetir assim mesmo. Repita. O avião plotado, desde quando a gente criou o Dig, né, há 4 anos atrás, dessa inquietação nossa de querer mudar as coisas para melhor para as mulheres, a gente tinha... Pro mundo. Para as mulheres e pro mundo. É que quando as mulheres estão bem, o mundo fica melhor. Com certeza, é uma consequência natural. É uma consequência natural. Então a gente ficava pensando, um dia a gente vai ter o nosso avião plotado. E o que quer dizer esse avião plotado? É um avião plotado de Confia Mulher, porque essa é a mensagem que a gente quer passar pro mundo. E é uma liberdade também, você ter o seu avião e você poder ir de um lugar pro outro a hora que você quiser e levar quem você quiser dentro desse avião, e a gente pensa em levar várias mulheres dentro desse avião com a gente. E esse é nosso sonho sem limite, é nosso sonho até o céu. E aí a gente queria entender e saber qual que é o sonho da Paola. Qual que é o seu avião plotado? Qual que é o seu avião plotado? Nossa, isso é difícil. E não precisa ser algo nem muito... É o que é dentro do seu coração mesmo, assim. O que é o seu avião plotado? O que hoje é seu sonho, seu objetivo? Difícil. Difícil porque eu vivo muito assim, eu falo que eu vivo muito assim, o agora, assim. Então, eu tenho, depois eu falo dessa história toda que a gente vê, cada dia eu tenho mais ciência, que não adianta, que os planos, às vezes, eu falo assim, que tem uma frase que eu gosto, que as nossas asas eu já até esqueci, mas como se a gente não soubesse, já tem alguém que já sabe muito mais dos nossos planos do que a gente mesmo. Mas hoje, assim, pensando no meu... Então, eu tento viver muito agora, assim, né? Eu falo, as pessoas ficam assim, aquele... o dia a dia mesmo que eu falo, às vezes a gente fica buscando o extraordinário, mas o ordinário que me faz feliz mesmo, que é acordar todo dia com saúde, bem, poder hoje em dia estar feliz no meu trabalho, e eu acho que, né, ver as pessoas que eu amo saudáveis, bem, então eu acho que isso é o que me dá uma injeção todos os dias, assim, mas claro que eu tenho 1000 planos pra Jamie, quero vê-la ter, eu não tenho muitos planos de muitas lojas, mas quero ter lojas, hoje a gente tem uma loja pequena, quero internacionalizar a marca, acho que queria vê-la no mundo, assim, e poder, eu acho que conseguir conseguir ter sempre essa... Hoje em dia, eu tenho muito esse gás de criar, e eu gostaria que isso permanecesse, porque eu acho que é isso que me faz acordar todos os dias animada para tocar aquele negócio, para poder... Então, isso eu acho que quando você está conectado com isso, que eu esteja sempre... Meu avião plotado estar nesse mood, assim, eu acho que entusiasmada, porque eu acho que a gente perde muito. A gente tem vários dias de altos e baixos,
E uma coisa que me gera... Entusiasmo que é Deus dentro? Eu acho que entusiasmo é o que significa Deus dentro. Não sei, assim. mas a minha mãe sempre falava isso pra gente. A minha mãe falava assim, quando vocês estiverem rezando, pede pra ter entusiasmo na vida, porque é o entusiasmo que move. Que move, Olha... E às vezes a gente... Sábia, Sil muito sábia, né? Eu acho que é isso, porque a gente Sempre vai ter sábia. vários dias difíceis, né? Mas na hora que a gente faz... E quando a gente tá empreendendo, a gente faz várias coisas. Na verdade, eu falo assim, né? Hoje em dia eu faço mais coisas que a gente talvez não goste tanto, porque a gente precisa manter o negócio rodando de pé, pela estrutura hoje do negócio, a Jamie, o tamanho dela. Mas talvez, agora eu peguei, talvez o meu avião seja se eu ficar com a criação, só com a parte boa do negócio. E maravilhoso, crescer a empresa pra só isso. com a parte do que realmente me move, me deixa extremamente entusiasmada, assim, e enfim, acho que é isso. E tá perfeito esse objetivo, é maravilhoso mesmo. Porque isso é onde, acho que é o meu avião voando mesmo. Amém. E o Paulo, o que você falaria, você é novo também, mas o que você falaria pra Paula de 20 anos? Você tem quantos hoje, Paula? Eu tenho 34. Deixa eu pensar, tá bom? Pra eu ter calma. Eu já tenho um pouco mais de calma, assim. E eu acho que eu tinha muita pressa. E acho que é por isso que eu fui numa carreira, assim, meio que não parei, assim, né? Então, eu fui doutora nova. Porque eu sempre... Eu falo que eu sou ainda, mas tento hoje em dia um pouco mais de equilíbrio. Desassossegada. Até assim, porque... Inquieta. Desassossegada. Porque assim, eu, enfim, sempre precisei me adaptar muito, né? A gente mudou muito aí pelo serviço do trabalho do meu pai. Então, a gente sempre teve muito... Sempre foi uma vida muito... né? Foi maravilhoso, né? Eu amo essa história, essa parte da minha vida. Só que sempre foi desassossegada. Eu não tive uma vida... uma infância e adolescência linear. A gente morou mais de 15 cidades, sei lá. Uau. Então, eu acho que isso de estar sempre em movimento e isso, vou fazer, realizar, não sei o quê. Então, isso sempre veio muito, assim. Então, para eu confiar na vida, que acho que esse é o meu recado, e ter paciência, e ter calma. Mas confiar, que eu acho que hoje esse é meu lema, assim, também. Eu confio muito, assim, eu sinto muito e confio. Porque, às vezes, os planos que a gente tem pra gente, às vezes tem algo muito melhor e maior, né? Então, eu penso quando eu tava lá na universidade dos Estados Unidos, eu olhava e falava, esse aqui talvez seria um lugar que eu queria estar. E hoje eu falo, nossa, eu amo muito estar onde eu tô hoje. Então, talvez eu nem saberia. Então, acho que confiar mesmo na vida. Que legal. A gente tem que executar, não dá pra ficar sentada esperando. Mas assim, confiar também um pouco, sentir um pouco assim, né? Quando a gente for tomar, mas acho que é isso. Ai, Paula, deixa aqui o @ onde que as pessoas conseguem comprar a Jamie, entrega para todo o Brasil, deixa o @ se o seu pessoal também, a gente entrega o pro mundo da Jamie, todo. para as pessoas poderem conhecer esse trabalho incrível, único, muito autoral, né? Muito manual mesmo. Então, deixa aqui para todo mundo que tá escutando a gente. Então, a Jamie a gente vende, né, no e-commerce, né, que é www.jamiejoias.com.br. A gente envia para o mundo todo. E a gente tem uma loja física, que é num prédio comercial aqui em Belo Horizonte, que é no Icon ali, que está aberto de segunda a sábado. Depois lá no Instagram tem o endereço de segunda a sábado, de segunda a sexta, de 10 às 19, sábado de 10 às 14. E o Instagram é a nossa principal rede ativa, que é o Jamie, Jamie Joias. E é isso. Jamie com 2 M's. Né? Jamie com 2 M's. JAMMNG e Joias. Ai, que delícia. Vão lá se perder. Gente, vai. Nas joias, porque, exatamente. Né? É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Eu nem sei se isso vai sair antes ou depois da Black Friday, né? Mas agora tem Black Friday. Mas eu sempre falo, tô dando esse recado lá na Jamie, que é um momento de comprar, tem um momento que tá tudo com muita oferta, mas de fazer boas escolhas também, né? E eu acho que, ao invés de comprar um monte de coisas, talvez comprar algo que te represente. A gente fala muito isso, que as peças, né? A gente tem muito esse feedback dos clientes, que as peças representam, ou de ser um momento de presentear por algo que você, né? Eu mereço agora, por uma conquista, por alguma coisa.
Olha, Então, eu tô esse merecendo, Tá merecendo. então esse é eu um tô merecendo, excelente eu vou fazer momento. validade, Black Friday. Então, no caso, meu aniversário é 17 de dezembro, entendeu? E o meu já O passou. seu já passou. É um ótimo momento para comprar, eu acho assim, com consciência e em vez de comprar um monte de coisas, a gente sai, né, Tá louca, certo. desesperada. Talvez investir em alguma coisa que realmente, sim, que a gente, né, goste, enfim. E apoiar também uma empresa pequena. Isso, aí. uma empresa de uma mulher. De uma mulher, Maravilhosa. exatamente. Incrível, gente, amei. Nossa, Mais maravilhoso. Obrigada, mais gente, episódio. adorei. Maravilhoso. Mais um. Ótimo. Nossa, muito legal essa história. Inspiradora mesmo, Paula. Obrigada, muito. Bru. Não, eu. Tamo aí ainda, né? Vamos Impressionada. ver os desdobramentos dos próximos Não, capítulos. E assim, e a confiança, confia que você vai estar sempre no lugar, no melhor lugar e o melhor tá por vir. A gente tem que ter isso na cabeça. Com certeza. Então, assim, terminamos mais um episódio. Você não tem nenhuma frase motivacional, Ruth? Você soltou uma tão Você não boa. viu que eu soltei várias durante... Não, mas pra fechar, Não, gente, o pra melhor está fechar, por é o vir. melhor Não está está por vir. verdade. parece clichê, mas não é, ela é profunda. Os clichês existem por uma razão, né, Exato. O Thiago? óbvio precisa ser dito. Mas Yes. exatamente. Então é isso, gente. Até o próximo Digcast com mais histórias, mais mulheres, mais pessoas incríveis aqui. E até o próximo. Beijo! Beijo! Obrigada.